Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Segunda parada, Félix culpa. Naquele que é indiscutivelmente o maior diálogo de Platão, Parmênides, o personagem título levanta a questão que deixa Sócrates perplexo e o força a admitir sua limitação. Será que também existem ideias das coisas materiais mais básicas, ideias de fezes, de poeira? Haveria um eidos, uma forma ideal eterna, para coisas que podem parecer absurdas, como cabelo, lama e sujeira, ou qualquer outra coisa totalmente desprezível e vil? 130c. O que espreita por trás dessa pergunta não é apenas o fato constrangedor de que a nobre noção de forma poderia também ser aplicada a objetos escatológicos, mas um paradoxo muito mais preciso que Platão aborda em seu Político, 262a, 263a, em que faz uma afirmação crucial. As divisões de um gênero em espécies devem ser feitas nas articulações adequadas. Por exemplo, é um erro dividir o gênero de todos os seres humanos em gregos e bárbaros. Bárbaro não é uma forma adequada porque não designa um grupo positivamente definido, uma espécie, mas meramente todas as pessoas que não são gregas. A positividade do termo bárbaro assim anula o fato de ele servir de recipiente para todos aqueles que não se adequam à forma grego. Mas e se isso for válido para todas as divisões de gêneros e espécies? E se todo gênero, para ser totalmente dividido em espécies, tiver de incluir uma pseudo-espécie negativa como essa, uma parte de parte alguma de si mesmo? Todos os que pertencem ao gênero, mas não são cobertos por nenhuma de suas espécies? Se isso parece abstrato, relembremos os numerosos exemplos fornecidos pela história da ciência. Do imaginário elemento de combustão denominado flogisto, um pseudoconceito que apenas revela a ignorância dos cientistas quanto ao modo como a luz efetivamente viaja, ao modo de produção asiático de Marx, outro tipo de recipiente negativo. O único conteúdo verdadeiro desse conceito seria algo como, abre aspas, todos os modos de produção que não se encaixam na categorização de Marx dos modos de produção, fecha aspas. Ou seja, como Marx chegou a esse conceito? Primeiramente, ele articulou a série eurocêntrica de modos de produção progressivos: sociedade tribal, pré-classes, escravidão antiga, feudalismo, capitalismo, comunismo. Em seguida, após observar que muitas sociedades antigas, da China ao Egito e ao Império Inca, não se encaixavam em nenhum desses modos, construiu uma nova categoria: modos de produção asiáticos, que parece ser um conceito consistente, mas é, na verdade, apenas um recipiente vazio para esses elementos desajustados. Assim, que tem a ver esse conceito extra, que confunde a precisão da classificação racional da divisão do gênero em espécies com o tema do acontecimento? Ou, mais especificamente, com o acontecimento como culpa, queda? Tudo. Em princípio, podemos distinguir entre uma estrutura racional, uma classificação atemporal de uma totalidade em suas espécies e subespécies, e sua concretização temporal imperfeita na realidade material contingente. Pode haver excessos nas duas direções. Pode haver possibilidades formais que não são concretizadas, buracos vazios numa estrutura. Digamos, há 4 tipos de casas logicamente possíveis, mas, por motivos contingentes, só 3 deles são realmente construídos. Ou pode haver uma abundância de formações empíricas que não se ajustam a nenhuma das categorias admitidas pela classificação. Entretanto, o paradoxal recipiente negativo é algo bem diferente desses 2 casos. Ele representa, dentro da estrutura de classificação, como um de seus elementos, aquilo que escapa a essa estrutura,
ou seja, é o ponto de inscrição da contingência histórica numa estrutura formal, o ponto em que esta, por assim dizer, se inclui em seu conteúdo na realidade contingente. E, na medida em que a estrutura formal é em si mesma atemporal, enquanto o nível da realidade contingente é acontecimal, ou seja, o domínio de acontecimentos contingentes da mudança, geração e corrupção constantes. O recipiente negativo é também o ponto em que o acontecimento intervém ou é inscrito na estrutura formal. O lugar desse elemento excedente excessivo pode ser discernido mediante o desequilíbrio entre o universal e o particular. Eis aqui seu mais famoso exemplo, a imortal divisão da humanidade proposta por Søren Kierkegaard, 1813 a 55, teólogo e filósofo dinamarquês em 1843. Citação: um brincalhão poderia dividir a humanidade em funcionários, criadas e limpadores de chaminés. A mim, esta opinião não é apenas jocosa, mas profunda, e seria necessário um grande talento especulativo para imaginar uma classificação melhor. Quando uma classificação não esgota idealmente seu objeto, uma classificação arbitrária é geralmente preferível, pois coloca em movimento a imaginação. Nota: Søren Kierkegaard, Fear and Trembling Repetition. Princeton University Press, 1985, página 162. Estou em dívida para com Mladen Dolar por essa referência a Kierkegaard, Heine e Marx. Fim da nota. É verdade. O elemento limpador de chaminés é um completo especial que fornece a colaboração específica dos termos precedentes, o que eles realmente significam na totalidade histórica completa. Entretanto, isso não deve ser lido como se o elemento limpador de chaminés representasse um toque de bom senso, como na conhecida expressão de Heinrich Heine, contemporâneo de Kierkegaard, de que se deveria valorizar acima de tudo a liberdade, a igualdade e a sopa de siri. Sopa de siri representa aqui todos os pequenos prazeres na ausência dos quais nos tornamos, mentalmente, se não na prática, terroristas, seguindo uma ideia abstrata e aplicando-a à realidade sem considerar em absoluto as circunstâncias concretas. Deveríamos enfatizar aqui que essa sabedoria é precisamente o que Kierkegaard não tinha em mente. Sua mensagem é a oposta. O princípio em si, em sua pureza, já está colorido pela particularidade da sopa de siri, ou seja, a particularidade sustenta a própria pureza do princípio. O elemento excessivo é, assim, um completo dos dois, da dupla harmoniosa, yin e yang, das duas classes, etc. Por exemplo, o capitalista, o trabalhador e o judeu. Ou talvez classe alta, classe baixa e ralé. Nota: nisso a posição de Stalin parece ambígua. Pode-se imaginar um expurgo stalinista como um esforço para liquidar todos os limpadores de chaminés que perturbam a ordem socialista. Mas o próprio Stalin também não foi um supremo limpador de chaminés? Fim da nota. Na tríade funcionário, criada e limpador de chaminés, este último pode ser efetivamente percebido como o Liebesteurer de Freud, o intruso obsceno que interrompe o casal durante o ato sexual. Com efeito, vamos para o final e imaginemos a obscenidade maior. Um ato sexual entre o funcionário e a criada, com o limpador de chaminés intervindo posteriormente por meio de uma ação de contracepção atrasada, limpando o tubo da mulher com sua escova. Nota: também não se deve esquecer que uma criada e um limpador de chaminés formam, eles próprios, um casal. Relembremos o velho mito dos limpadores de chaminés como sedutores de criadas inocentes. Fim da nota. O excesso do universal sobre suas particularidades reais aponta, assim, para um estranho elemento particular excessivo.
como na conhecida observação de G.K. Chesterton, dirigida a meus leitores, a maioria dos quais são humanos, ou como um famoso jogador de futebol afirmou após uma partida importante: minha gratidão vai para meus pais, especialmente minha mãe e meu pai. Quem é então o outro genitor, o terceiro, nem pai nem mãe? Walter Benjamin tangenciou algo similar no ensaio esotérico escrito em sua fase inicial, intitulado Sobre a Linguagem Geral e sobre a Linguagem Humana. Nota: ver Walter Benjamin on Language as Such and on the Language of Man, 1916, em One Way Street and Other Writings, Londres, New Left Books, 1919, páginas 107 a 123. Fim da nota. Sua proposta não é que a linguagem em si deva ser dividida em muitas espécies, dos humanos, dos animais, da genética, etc. Só existe realmente uma única linguagem, a linguagem humana, e a tensão entre a linguagem em sua universalidade em si e em sua particularidade real, a linguagem efetivamente falada pelos humanos, inscreve-se na linguagem dos humanos, fissurando-a a partir de dentro. Em outras palavras, mesmo que só exista uma linguagem, ainda assim precisamos estabelecer uma distinção entre o universal, a linguagem em si, e o particular, a linguagem humana. Trata-se de um gênero com apenas uma espécie, ela própria como uma linguagem particular real. Isso nos traz de volta à noção de queda. A expressão linguagem humana designa a queda da divina linguagem em si, sua contaminação por toda a sujeira da inveja, da luta pelo poder e da obscenidade. E é fácil perceber em que sentido essa queda é acontecimal. Nela, a estrutura eterna da linguagem divina vem a ser integrada ao fluxo acontecimal da história humana. Isso nos leva à teologia, e mais precisamente ao tema teológico da queda. Como deixou claro Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, o cristianismo é a primeira e única religião do acontecimento. O único acesso ao absoluto Deus se dá pela aceitação do acontecimento singular da encarnação como ocorrência histórica extraordinária. É por essa razão que Kierkegaard afirma que isso é Cristo versus Sócrates. Sócrates representa a reminiscência, a descoberta da realidade superior das ideias que estão sempre prontas em nós, enquanto Cristo anuncia a boa nova de um rompimento radical. Esse é o acontecimento como ruptura no curso normal das coisas, como o milagre da ascensão de Cristo. Entretanto, não devemos tomar a ressurreição como algo que acontece após a morte de Cristo, mas como a antítese da própria morte. Cristo está vivo como o Espírito Santo, como o amor que une a comunidade dos crentes. Em suma, a ascensão de Cristo significa com efeito exatamente o mesmo que a queda de Cristo. Em outras religiões, o homem cai em relação a Deus na pecaminosa vida terrestre. Só no cristianismo é que o próprio Deus cai. Mas como? De onde? A única possibilidade é de si mesmo sobre sua própria criação. Nota: no blockbuster de 2012, Fúria de Titãs, há uma fala interessante quando um dos deuses afirma que os humanos são imortais, já que após a morte continuam vivendo em sua alma imortal ou na tradição, enquanto os deuses são verdadeiros mortais quando morrem, realmente desaparecem, nada permanece. A combinação de Heidegger de mortais e imortais deveria, assim, ser corrigida, humanos imortais versus deuses mortais. O cristianismo, assim, nos manda inverter os termos dos dois corpos do rei. O próprio Deus tem dois corpos, mas na crucificação não é o corpo terrestre que morre, enquanto o corpo sublime permanece como o Espírito Santo. O que morre na cruz é o próprio corpo sublime de Cristo. Fim da nota.
Dito em termos místicos, o acontecimento cristão é o exato oposto de um retorno à inocência. É o pecado original em si, a escolha primordial patológica da conexão incondicional com um objeto singular, como apaixonar-se por uma pessoa que, a partir daí, passa a importar mais que qualquer outra coisa. Essa escolha é patológica por ser literalmente enviesada. Ela destrói a indiferença precedente, introduz a divisão, a dor e o sofrimento. Em termos budistas, um acontecimento cristão é o exato anverso estrutural da iluminação de se atingir o nirvana. É o próprio gesto por meio do qual surgem no mundo a dissimulação e o sofrimento. O acontecimento cristão da, entre aspas, encarnação é, assim, nem tanto o momento em que a realidade temporal comum tangencia a eternidade, mas aquele em que a eternidade tangencia o tempo. Chesterton percebeu isso claramente e rejeitou a convencional afirmação sobre a, abre aspas, pretensa identidade espiritual do budismo e do cristianismo. Fecha aspas. Citação. Amor requer personalidade, portanto, amor requer divisão. É do instinto do cristianismo satisfazer-se com o fato de Deus ter fragmentado o universo em pequenos pedaços. Esse é o abismo intelectual entre budismo e cristianismo, que, para o budista ou teosofista, a personalidade seja a queda do homem, enquanto para o cristão seja o propósito de Deus, a culminação de uma ideia cósmica. A palavra alma dos teosofistas pede ao homem que a ame, apenas para que este possa projetar-se nela. Mas o centro divino do cristianismo realmente lançou o homem para fora de si, a fim de que este pudesse amá-lo. Todos os filósofos modernos são cadeias que se conectam e se aferrolham. O cristianismo é uma espada que separa e liberta. Nenhuma outra filosofia faz com que Deus realmente fique exultante com a separação do universo em almas vivas. Nota: G. K. Chesterton, Orthodoxy, São Francisco, Ignatius Press, 1995, página 139. Fim da nota. As consequências dessa prioridade da queda são inesperadas e duras. Se a queda é a condição do bem e, como tal, uma queda feliz, Félix culpa, então o agente da queda, Eva, a mulher que seduziu Adão levando-o ao pecado, é o agente ético original. Traços de misoginia na tradução cristã não deveriam assim nos enganar. Vistos mais de perto, revelam-se profundamente ambíguos. Eis aqui Tertuliano, um pensador do início do cristianismo no pior de sua misoginia, endereçando-se às mulheres. Sabe que cada uma de vocês é uma Eva? A sentença de Deus sobre esse sexo de vocês vive nesta era. A culpa deve necessariamente viver. Vocês são o portal do demônio, são as que violaram a árvore proibida. São as primeiras infratoras da lei divina. São as que persuadiram aquele a quem o demônio não era suficientemente valente para atacar. Vocês destruíram tão facilmente a imagem de Deus, homem Adão. Em função daquilo que vocês merecem, ou seja, a morte, até o Filho de Deus teve de morrer. Nota: De Culto Feminarum, seção 1.1, parte 2, citação do site tertulian.org. Fim da nota. Mas a última linha não é profundamente ambígua? Essa ambiguidade é semelhante àquela que encontramos no outono de 2006, quando o cheque Taj Eudin al-Hilali,
O mais antigo clérigo islâmico da Austrália causou um escândalo ao dizer depois de um grupo de homens muçulmanos ir para a cadeia por estupro coletivo. Abre aspas. Se você pega um pedaço de carne fora da embalagem e o coloca na rua, e os gatos chegam e comem, de quem é a culpa? Dos gatos ou da carne sem embalagem? A carne sem embalagem é o problema. Fecha aspas. A natureza explosiva dessa comparação entre uma mulher sem véu e um pedaço de carne crua fora da embalagem afasta a atenção de uma outra premissa, muito mais surpreendente, subjacente ao argumento do Sheikh Hilali. Se as mulheres devem ser responsabilizadas pela conduta sexual dos homens, será que isso não implica que os homens são totalmente indefesos diante do que percebem como uma provocação sexual, totalmente escravizados por sua fome de sexo, precisamente como um gato ao ver carne crua? Em outras palavras, não implica que estupradores brutais ajam como se ainda estivessem no paraíso, além do bem e do mal? Similarmente, não seria Eva o único verdadeiro parceiro de Deus na questão da queda? O ato, a catastrófica decisão, é dela. Ela abre o caminho que leva ao reconhecimento da diferença entre o bem e o mal, que é consequência da queda, e a vergonha de estar nu. Em suma, o caminho que leva ao universo humano. Tudo o que se deve fazer aqui para apreender a verdadeira situação é ter em mente a advertência, bastante óbvia, de Hegel. A inocência do paraíso é outro nome para a vida animal, de modo que o que a Bíblia chama de queda nada mais é que a passagem da vida animal à existência humana propriamente dita. É assim, a própria queda que cria a dimensão a partir da qual ela é a queda, ou como afirmou Santo Agostinho muito tempo atrás, em seu Equiridion 27, abre aspas, Deus achou melhor extrair o bem do mal do que permitir que nenhum mal exista, fecha aspas. Deve-se ter cuidado aqui para não sucumbir a uma interpretação perversa da prioridade da queda. O que exatamente significa perversão nesse contexto? Um curto-circuito em que eu mesmo provoco o mal de modo a poder superá-lo por minha luta pelo bem, como a governanta louca do conto The Heroine, de Patricia Highsmith, que põe fogo na casa da família para poder provar sua devoção a esta, salvando corajosamente as crianças do violento incêndio. O exemplo mais radical de uma interpretação perversa desse tipo foi fornecido por Nicolas Malebranche, 1638 a 1715, o grande católico cartesiano que foi excomungado após a morte e teve seus livros destruídos em função de sua ortodoxia excessiva. Malebranche pôs as cartas na mesa e revelou o segredo da cristandade. Sua cristologia é baseada numa resposta à pergunta, abre aspas, por que Deus criou o mundo? Fecha aspas, para usufruir a glória de ser celebrado por sua criação. Deus queria reconhecimento e sabia que, ter reconhecido, preciso de um outro sujeito que me reconheça. Assim, ele criou o mundo por pura vaidade egoísta. Consequentemente, não foi Cristo que desceu à terra para livrar as pessoas do pecado, da herança da queda de Adão. Pelo contrário, Adão teve de cair para possibilitar que Cristo descesse à terra e proporcionasse a salvação. Malebranche aplica aqui ao próprio Deus o insight psicológico que nos diz que a figura divina que se sacrifica em benefício dos outros para livrá-los da miséria, secretamente deseja que os outros sofram de modo a ser capaz de ajudá-los, como o notório marido que trabalha o dia inteiro por sua pobre mulher deficiente,
mas que provavelmente a abandonaria se ela pudesse recuperar a saúde e se tornar uma mulher com uma carreira bem-sucedida. É muito mais satisfatório sacrificar-se por uma pobre vítima do que ajudar o outro a abandonar essa condição e talvez alcançar mais sucesso que nós mesmos. Malebranche leva esse paralelo à sua conclusão, para o horror dos jesuítas que promoveram sua excomunhão. Deus também, em última instância, ama apenas a si mesmo, e somente usa o homem para proclamar sua própria glória. Não é verdade que, se Cristo não tivesse vindo à Terra para salvar a humanidade, todos estariam perdidos. Pelo contrário, ninguém estaria perdido, ou seja, todos os seres humanos precisariam cair para que Cristo pudesse vir e salvar alguns deles. A conclusão de Malebranche aqui é demolidora. Se a morte de Cristo é um passo-chave na realização do objetivo da criação, nenhum momento foi tão feliz para Deus, o Pai, quanto aquele em que observou o sofrimento de seu filho e a morte deste na cruz. A única forma de verdadeiramente evitar essa perversão é aceitar plenamente que a queda é, na verdade, o ponto de partida que cria, em primeiro lugar, as condições para a salvação. Não existe nada anterior à queda que sofremos. A própria queda cria aquilo de que caímos. Tal posição abre espaço à justificativa do mal. Se sabemos que o mal é apenas um desvio necessário no caminho que leva ao triunfo final do bem, então, evidentemente, estamos justificados ao nos envolvermos com o mal como forma de atingir o bem. Entretanto, não há razão na história cujo plano divino possa justificar o mal. O bem que pode vir do mal é apenas um subproduto contingente. Podemos dizer que o resultado final da Alemanha nazista e sua derrota foi a ascensão de padrões éticos muito mais elevados em matéria de direitos humanos e justiça internacional. Entretanto, afirmar que esse resultado justifica de alguma forma o nazismo é uma obscenidade. É apenas dessa maneira que podemos realmente evitar a lógica perversa do fundamentalismo religioso. Entre os pensadores cristãos, foi, como de costume, G.K. Chesterton que não teve medo de explicar as consequências desse paradoxo, situando precisamente neste ponto a ruptura entre o mundo clássico e a cristandade. Citação: os gregos, os grandes guias e pioneiros da antiguidade pagã, partiram da ideia de uma coisa esplendidamente óbvia e direta, a ideia de que o homem, andando diretamente à frente na estrada real da razão e da natureza, não poderia chegar a mal algum. E o exemplo dos próprios gregos é suficiente em si para ilustrar a estranha, mas categórica fatalidade que se segue a essa falácia. Tão logo os próprios gregos começaram a seguir seus próprios narizes em sua própria noção de ser natural, a coisa mais louca da história parece ter acontecido com eles. Os homens mais sábios do mundo resolveram ser naturais, e a coisa menos natural do mundo foi exatamente a primeira que fizeram. O efeito imediato de saudar o sol e a santidade solar da natureza foi uma perversão que se espalhou como uma pestilência. Os maiores e mesmo os mais puros filósofos não puderam aparentemente evitar esse tipo de loucura. Por quê? Quando o homem vai em frente, ele se desvia. Quando segue seu nariz, consegue de alguma forma deslocá-lo ou mesmo cortá-lo para incomodar seu rosto. E isso em concordância com algo muito mais profundo na natureza humana do que os adoradores da natureza poderiam jamais entender. Foi a descoberta dessa coisa mais profunda, humanamente falando, que constituiu a conversão ao cristianismo. Há uma inclinação num homem como a inclinação numa bacia,
e o cristianismo foi a descoberta de como corrigir a inclinação e assim atingir o ponto. Muitos há que sorririam diante desse preceito, mas é profundamente verdadeiro afirmar que a festiva boa nova trazida pelo Evangelho foi a notícia do pecado original. G. K. Chesterton, St. Francis of Assisi, Nova York, Empire Books, 2012, página 11 a 12. Fim da nota. Os gregos, assim, perderam sua bússola moral exatamente por acreditarem na dignidade espontânea e básica do ser humano, e desse modo negligenciaram a inclinação para o mal que se encontra no próprio cerne deste. O verdadeiro bem não surge quando seguimos nossa natureza, mas quando a enfrentamos. Nota: Schilling faz uma observação idêntica ao enfatizar o modo como, no antigo Império Romano, a ascensão do cristianismo foi precedida pelo avanço da decadência e da corrupção. Fim da nota. A mesma advertência foi feita a Parsifal, a ópera de Richard Wagner, cuja mensagem final é, abre aspas, a ferida só pode ser curada pela espada que a causou. Fecha aspas. Abre parênteses. Die Wunde schließt, der Speer nur der Sieg schlug. Fecha parênteses. Hegel diz a mesma coisa, embora com ênfase na direção oposta, quando fala sobre o espírito como o poder criativo que constantemente solapa, contradiz e transforma toda a realidade inerte e estável. O próprio espírito é a ferida que tenta curar, ou seja, a ferida é auto-infligida. Isso quer dizer, o que é o espírito em seu aspecto mais elementar? A, entre aspas, ferida da natureza, o espírito de subjetividade humana, é o poder de diferenciar, de, entre aspas, abstrair, de separar e tratar como autônomo aquilo que, na realidade, é parte de uma unidade orgânica. O espírito nada mais é que o processo de superar a contiguidade natural e a unidade orgânica, o processo de elaboração, entre parênteses, mediação dessa contiguidade de se ausentar dentro de si ou se, entre aspas, destacar de si e se alienar. O retorno a si do espírito cria a própria dimensão a que ela retorna. A Bíblia não diz exatamente a mesma coisa? A serpente promete a Adão e Eva que, comendo o fruto da árvore do conhecimento, eles se tornarão como Deus, e depois que ambos o fazem, Deus diz, abre aspas, eis que Adão é como um de nós, fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O comentário de Hegel é, abre aspas, assim a serpente não mentiu, pois Deus confirma o que ela disse, fecha aspas. Como diria Hegel, o conhecimento subjetivo não é apenas a possibilidade de escolher o mal ou o bem, abre aspas, é a consideração ou a cognição que torna as pessoas más, de modo que a consideração e a cognição constituem elas mesmas aquilo que é o mal, e que, portanto, essa cognição é o que não deveria existir porque é a fonte do mal. Fecha aspas. Nota: G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, 2. Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1969, página 205. Fim da nota. Ou mais enfaticamente, o olhar que o percebe por toda a parte à sua volta. O olhar que vê o mal exclui-se do todo social que critica, e essa exclusão é ela mesma a característica formal do mal. E Hegel assinala que o bem emerge como possibilidade e dever somente por meio dessa primordial escolha do mal. Vivenciamos o bem quando, após escolher o mal, ficamos conscientes do caráter extremamente inadequado de nossa situação. Num nível mais conceitual de sua lógica da reflexão, Hegel usa a singular expressão absoluter Gegenstoß.
esquiva, contragolpe, contraposição ou simplesmente contra-ataque, para designar uma retração de que se cria esse lugar de que se retrai. Abre aspas. O que assim se encontra só vem a ser sendo deixado para trás. O movimento reflexivo deve ser tomado como uma desistência absoluta sobre si mesmo. Fecha aspas. Nota: Hegel Science of Logic. Atlantic Highlands, Humanity Press, 1969, página 402, fim da nota. Assim é, abre aspas, apenas o próprio retorno, fecha aspas, que aquilo a que retornaremos realmente surge. Começa a existir ou a ser percebido como uma possibilidade onde antes não havia vestígios dele. Não estamos falando aqui de questões teóricas abstratas, mas de uma experiência histórica muito concreta. Segundo alguns teóricos culturais indianos, o fato de serem compelidos ao uso da língua inglesa é uma forma de colonialismo cultural que censura sua verdadeira identidade. Abre aspas. Temos de falar uma língua estranha imposta para expressar nossa identidade mais íntima. E será que isso não nos coloca numa posição de alienação radical? Mesmo nossa resistência à colonização tem de ser formulada na língua do colonizador? Fecha aspas. A resposta a essa pergunta é sim. Mas essa imposição do inglês, uma língua estranha, criou a própria coisa que é por ela oprimida, ou seja, o que é oprimido não é a verdadeira Índia pré-colonial, que se perdeu para sempre, mas o sonho autêntico de uma nova Índia universalista e democrática. Malcolm X seguiu o mesmo insight ao adotar o X como sobrenome. Não estava lutando pelo retorno a raízes africanas primordiais, mas precisamente em prol de um X, uma nova e desconhecida identidade estimulada pelo próprio processo de escravidão que fez com que as raízes africanas se perdessem para sempre. Esse exemplo mostra como a questão não é que não haja nada anterior à perda. No caso da Índia, uma ampla e complexa tradição. Mas essa tradição perdida era uma barafunda heterogênea, que nada tem a ver com aquilo a que a restauração nacional posterior desejava retornar. Isso é válido para todos, retorno às origens, quando, a partir do século XIX, novos Estados-nações emergiram na Europa Central e Oriental. Seu retorno a antigas raízes étnicas gerou essas mesmas raízes, produzindo o que o historiador marxista Eric Hobsbawm denomina tradições inventadas. Há uma piada agradavelmente vulgar sobre Cristo. Na noite anterior à sua prisão e crucificação, seus devotos começaram a se preocupar. Cristo ainda era virgem. Não seria bom que experimentasse um pouco de prazer antes da morte? Assim pedem a Maria Madalena que vá até a tenda onde Cristo está repousando e o seduza. Ela responde que o faria com prazer e entra na tenda, mas 5 minutos depois sai correndo gritando, horrorizada e furiosa. Os devotos perguntam o que deu errado e ela explica. Abre aspas. Lentamente me despi, abri as pernas e mostrei a Cristo minha buceta. Ele olhou para ela e disse: "Que ferida horrível, precisa ser curada", e gentilmente colocou a palma da mão sobre ela. Assim, cuidado com pessoas muito desejosas de curar as feridas alheias. E se alguém gostar de suas próprias feridas? Exatamente da mesma forma, curar diretamente as feridas do colonialismo, retornando efetivamente à realidade pré-colonial, teria sido um pesadelo. Se os indianos de hoje se vissem nessa realidade, sem dúvida soltariam o mesmo grito horrorizado de Maria Madalena. Essa é, então, nossa definição de acontecimento nessa parada de nosso percurso. O principal acontecimento é a própria queda, a perda de uma unidade e uma harmonia primordiais que nunca existiram, que são apenas uma ilusão retroativa. O fato surpreendente é que esse tema do acontecimento também ressoa fora do campo religioso, na versão mais radical da ciência de hoje,
A cosmologia quântica. A questão que a cosmologia quântica enfrenta hoje em dia é: por que existe alguma coisa e não nada? A ciência oferece dois modelos. A teoria do Big Bang prevalece hoje no que se refere à origem do nosso universo. Afirma que este começou com um ponto inicial e singularidade que se expandiu por bilhões de anos para formar o universo tal como hoje o conhecemos. Singularidade significa um ponto ou região do espaço-tempo em que forças gravitacionais fazem com que a matéria tenha uma densidade infinita, de modo que as leis da física ficam suspensas. As quantidades usadas para medir o campo gravitacional se tornam infinitas, de modo que o cálculo baseado nas leis da física se torna irrelevante e o comportamento subsequente do sistema não pode ser previsto. Essa suspensão das leis como traço fundamental de uma singularidade permite-nos também usar o termo em nossos contextos. Ray Kurzweil, por exemplo, definiu uma singularidade tecnológica como: citação, um período futuro em que o ritmo da mudança tecnológica é tão acelerado e seu impacto tão profundo que a vida humana será irreversivelmente transformada. Embora não seja nem utópica nem distópica, essa época vai transformar os conceitos em que nos baseamos para atribuir significado a nossas vidas, de nossos modelos de negócios até o ciclo da vida humana, incluindo a própria morte. Nota: Ray Kurzweil, The Singularity is Near, Nova York, Penguin Books, 2006, página 9, fim da nota. Por motivos compreensíveis. Para os católicos, o Big Bang oferece uma abertura para Deus. A suspensão das leis da natureza no ponto de singularidade significa que esse acontecimento não é natural. Indica uma intervenção sobrenatural direta, sendo singularidade. Assim, o nome científico do momento da criação, os católicos gostam de assinalar que o pai da teoria do Big Bang foi o padre Georges Lemaitre, um sacerdote católico da Bélgica responsável por sua primeira formulação em 1933. Quando o Papa João Paulo II recebeu Stephen Hawking, supostamente lhe disse, abre aspas, estamos bem de acordo, senhor astrofísico, o que ocorre após o Big Bang é do seu domínio, o que acontece antes é do nosso, fecha aspas. Mesmo que essa conversa não tenha realmente ocorrido, ela apresenta corretamente o argumento. Filosoficamente, o mais interessante talvez seja a noção de simetria quebrada, pois ela fornece uma resposta sobre a forma como uma coisa surge a partir do nada, redefinindo o próprio nada. O estado de vácuo ou vácuo quântico não é um vazio absolutamente oco. Ele contém partículas e ondas eletromagnéticas fugazes que surgem e desaparecem num curto espaço de tempo. Quando essas infinitesimalmente pequenas flutuações de energia atuam sobre um sistema que esteja atravessando um ponto crítico, elas decidem o destino do sistema determinando que braço de uma bifurcação ela vai assumir. Para um observador de fora que desconheça as flutuações ou o ruído, a escolha vai parecer arbitrária. O processo é chamado de quebra da simetria, porque essa transição leva o sistema de um estado caótico homogêneo a dois estados definidos. O exemplo físico mais conhecido é o de uma bola esférica equilibrada sobre um morro, simétrico. Um desvio imperceptivelmente pequeno da posição da bola fará com que ela role rapidamente morro abaixo até atingir seu mínimo estado de energia, de modo que uma situação perfeitamente simétrica vai se degradar transformando-se num estado assimétrico. O ponto-chave é que essa degradação é genuinamente contingente. Não é que as causas sejam tão insignificantes que não consigamos percebê-las.
De modo muito mais radical, as flutuações têm lugar no nível de entidades virtuais não plenamente existentes, pré-ontológicas, que são, de certa forma, menos do que nada. O insight especulativo dessa noção de simetria quebrada reside na identidade entre o nada, o vazio, o vácuo e a infinita riqueza de possibilidades. Nesse espaço obscuro, as leis normais da natureza são continuamente suspensas. Como? Imagine que você tem de pegar um voo no dia X para receber uma fortuna no dia seguinte, mas não tem dinheiro para comprar a passagem. Só que então você descobre que o sistema de contabilidade da empresa aérea funciona de tal maneira que, se você fizer o pagamento da passagem no espaço de 24 horas a partir de sua chegada ao local de destino, ninguém ficará sabendo que ela não foi paga antes da partida. De maneira homóloga, citação. A energia de uma partícula pode flutuar freneticamente desde que sua flutuação se dê numa escala de tempo suficientemente pequena. Assim, tal como o sistema de contabilidade da empresa aérea permite que você tome emprestado o dinheiro de uma passagem de avião desde que a dívida seja quitada rapidamente, a mecânica quântica permite que uma partícula tome emprestada uma quantidade de energia desde que ela possa descartá-la dentro de um período de tempo determinado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Mas a mecânica quântica nos força a levar essa analogia a dar um importante passo à frente. Imagine alguém que seja compulsivo no que se refere a tomar empréstimos e vá de amigo em amigo pedindo dinheiro. Empréstimo e pagamento, empréstimo e pagamento. Com enorme frequência e uma intensidade infatigável, ele pega dinheiro apenas para devolvê-lo no curto prazo. Uma variação frenética semelhante de energia e de impulso ocorre perpetuamente no universo das distâncias e intervalos de tempos microscópicos. Nota: Brian Greene, The Elegant Universe, Nova York, Norton, 1999, páginas 116 a 119. Fim da nota. É assim que, mesmo numa região vazia do espaço, uma partícula surge do nada, tomando emprestada sua energia do futuro e pagando por ela com sua aniquilação antes que o sistema perceba esse empréstimo. A rede inteira pode funcionar dessa forma, num ritmo de empréstimo e aniquilação, um tomando emprestado do outro, deslocando a dívida para o outro, atrasando o seu pagamento. É realmente como o domínio da subpartícula jogando jogos de Wall Street com futuros. O que isso pressupõe é um hiato temporal mínimo entre a existência das coisas em sua realidade bruta e imediata e o registro dessa realidade em algum veículo. O exemplo mais óbvio desse ato é a morte de um ser humano. Uma coisa é morrer na realidade. Outra é essa morte ser adequadamente registrada, levada em consideração pelas autoridades públicas. Às vezes, as autoridades registram equivocadamente um de seus sujeitos vivos como morto, de modo que o pobre cidadão tem de provar ao Estado que ainda está vivo. Na França, pode-se até obter um documento chamado Certificat d'existence, prova jurídica de que a pessoa existe. As implicações teológicas desse hiato entre a proto-realidade virtual e aquela plenamente constituída são de especial interesse. Na medida em que Deus é o agente que cria coisas observando-as, a indeterminação quântica nos compele a postular a existência de um Deus que é onipotente, mas não onisciente. Abre aspas. Se Deus comprime as funções ondulatórias de coisas grandes na realidade por sua observação, experimentos quânticos indicam que ele não está observando as pequenas. Fecha aspas. Nota: IBID, página 171. Fim da nota.
A trapaça ontológica com partículas virtuais. Abre parênteses. Um elétron pode criar um próton e assim violar o princípio da conservação da energia, na condição de que ele o reabsorva antes que suas vizinhanças se deem conta da discrepância. Fecha parênteses. É um modo de trapacear o próprio Deus, a principal agência responsável por dar conta de tudo o que acontece. O próprio Deus não controla os processos quânticos. Aí reside a lição de física quântica do ateu. Einstein estava certo em sua famosa afirmação de que Deus não joga dados. O que ele se esqueceu de acrescentar é que ele próprio pode ser enganado. Existem microprocessos, oscilações quânticas, que não são registradas pelo sistema. Há uma assimetria fundamental entre os dois acontecimentos, o Big Bang e a quebra da simetria. O Big Bang é a explosão de uma singularidade infinitamente comprimida, enquanto a simetria quebrada é uma compreensão de um campo infinito de potencialidades numa realidade finita determinada. Os dois acontecimentos podem ser opostos de muitas maneiras. Teoria da relatividade versus cosmologia quântica, idealismo versus materialismo. Mas a lição fundamental permanece a mesma, a do desequilíbrio radical. O acontecimento conclusivo é a própria queda, ou seja, coisas surgem quando o equilíbrio é destruído, quando algo dá errado. Essa lição parece o exato oposto do budismo, que enxerga a fonte do sofrimento e do mal em nosso apego excessivo a objetos materiais e, consequentemente, nos adverte a nos afastarmos desses envolvimentos e adotarmos uma atitude de distanciamento como única forma de romper o círculo vicioso do sofrimento. Será que as coisas são tão simples assim? O budista japonês Sakaguchi Ango, 1906 a 1955, criticava o budismo por seu distanciamento da vida real com todas as suas paixões. Propunha, abre aspas, começar uma nova vida que siga os desejos comuns, fecha aspas. Entretanto, no momento em que abandonou o mundo do budismo, Ango, abre aspas, se tornou, pode-se dizer, um verdadeiro budista. Nunca escreveu positivamente sobre o budismo. Em particular, era extremamente cáustico em relação a qualquer coisa com pretensões a uma iluminação do tipo Zen ou a um refinamento austero. Sim, paradoxal como isso possa parecer, sua crítica é eminentemente budista. Fecha aspas. Nota: Kojin Karatani, History and Repetition, Nova York, Columbia University Press, 2011, páginas 196 a 197. Fim da nota. A noção central de Ango era a de, entre aspas, declinabilidade. Ele encorajava os leitores a continuarem caindo. Entretanto, queda, daraku, abre aspas, não contém o sentido comum de decadência. Para Anglo, declinabilidade significava existir num estado de exposição e abertura ao outro. Fecha aspas. Nota: Ibid, página 197. Fim da nota. Em suma, a autenticidade é a própria declinabilidade. Deixamos para trás nosso falso self, não quando mantemos a realidade à distância, mas precisamente quando totalmente sem ressalvas caímos nela, nos abandonamos a ela. A ilusão de nosso self persiste precisamente na medida em que percebemos a realidade como algo lá fora, externo ao eu aqui. Essa noção de uma queda redentora talvez seja o segredo mais precioso do budismo. Portanto, o que o budismo pode nos dizer sobre o acontecimento? Isso nos leva à próxima parada em nossa viagem.
o acontecimento como o momento da iluminação, de se desprender da teia de aranha da realidade ilusória e entrar no vácuo do nirvana.